Próxima pergunta do Silvio Bernardo, lá de Portugal. Na literatura espírita, há referências sobre a dificuldade que alguns médiuns videntes têm em distinguir se um espírito estava encarnado ou desencarnado, tal como ocorria com Chico Xavier. Qual será a grande diferença visual para um médium vidente saber ali distinguir ou detectar essa situação, Sidney? Na verdade, tudo depende da sensibilidade desse médium. E repita a pergunta dele para mim, por favor, Jonatas. Ele fala o seguinte: na literatura espírita há referências sobre a dificuldade de alguns médiuns videntes que eles têm, né, em relação de distinguir um espírito se ele estava encarnado ou desencarnado, tal como ocorria com o Chico Xavier. Qual será a grande Bom, diferença visual? Essa é a pergunta, né, para um médium vidente bom, saber a distinguir gente, ali, a gente detectar. não, a gente não pode se comparar ao Chico, né? O Chico era um espírito superior, né? Né? Agora, temos que botar na cabeça, Silvio, que nós não vemos a evidência, não acontece com os olhos do corpo, ela acontece com os olhos da alma. Na verdade, não é bem visão que acontece, é uma sensibilização da nossa alma perante as vibrações do outro espírito. Então, vai depender, mais uma vez, parece que é uma resposta, eu dou a mesma resposta para várias perguntas, vai depender dos dois lados. Tanto do vidente, se ele tiver uma sensibilidade acurada, e você citou um bom exemplo do Chico Xavier, como do espírito que pode ou não permitir que ele seja visto. Porque há espíritos superiores que têm uma conformação tão diáfana que ela foge aos padrões vibratórios do vidente. Então ele não consegue ver. Nós vemos o exemplo lá de André Luiz, quando foi visitar as regiões tenebrosas de Gregório, ele precisou aspirar aquelas substâncias grosseiras, escuras, para ser visto. Temos um outro caso no Missionários da Luz, em que tinha alguns espíritos, eu falo desse assunto no meu livro Luzes no Brasil. Quando estavam preparando ali uma criatura para uma nova encarnação, para ela ser mãe, e ela precisaria passar por um processo de limpeza, de higienização, havia espíritos inferiores ali. Quando os superiores chegaram, eles não viram, não tiveram condição de ver os espíritos, mas se afastaram, porque o ambiente elevado não era propício para eles. Então, é como água e óleo, água e azeite. Se o espírito é muito inferior, ele não tem condição de ver o superior. Agora, às vezes, o espírito superior, ele se condensa de propósito para ser visto. São muitas nuances no caso da vidência, né, Silvio? Nós temos que considerar todos esses pontos. Sidney, só para, se eu estiver errado, você me corrija, mas você disse, né, que nós enxergamos com os olhos da alma, né, e não do espírito. Ou seja, Isso. aliás, do corpo, né? Porque no caso, a visão com os olhos do corpo seriam aqueles fenômenos raríssimos de materialização mesmo, não é? Isso É bom mesmo. distinguir o que é o fenômeno de materialização de verdade e É, a mediunidade, né, que não a é com o olho materialização, carnal. na materialização, qualquer um pode ver. Qualquer um pode ver. Quando não ocorre a materialização, alguns, e a evidência varia de acordo com o médium, de acordo com a sensibilidade. Alguns veem um vulto, outros veem uma luz, outros veem a perfeita face do espírito. Mas que face? De que encarnação? Da imediatamente anterior, da anterior? Aí vai depender do espírito. Há espíritos elevados que preferem aparecer como pretos velhos, por exemplo, como escravos, mesmo tendo tido encarnações posteriores como homens da raça adâmica. Mesmo assim, eles preferem ser reconhecidos como pessoas de cor negra, porque aquela encarnação como escravos lhes foi muito favorável para a evolução dos seus espíritos. Então depende do espírito como ele quer ser visto também. Perfeito. Próxima pergunta aqui é a pergunta outra pergunta da Marta Luiz.
Subjugação e obsessão é a mesma coisa, Sidney? É a primeira da Marta Luiz de hoje, hein?